Agora a gente vai conversar com vocês, homens, e com as mulheres também preocupadas com a saúde deles. Aquele puxãozinho de orelha para eles se cuidarem. Estamos em novembro. O que acontece nesse mês? Novembro Azul, a conscientização para o cuidado com a saúde do homem. Para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui no estúdio, bem-vindo mais uma vez, querido, Dr. Mário Henrique Elias de Matos, que é urologista do Hospital do Coração e professor de urologia da Faculdade de Medicina do ABC. Bem-vindo. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Também, tudo jóia. Muito obrigado. Sempre muito bom conversar sobre esse assunto, porque é bom dar um puxãozinho de orelha em vocês, certamente. Né? A gente pode dizer e afirmar que esse ano, os homens que normalmente já costumam se cuidar um pouco menos do que as mulheres, nos exames preventivos, na regularidade do cuidado com a saúde, esse ano com a pandemia se cuidaram ainda menos? Sim, Regiane, por conta da pandemia, né? No começo, especialmente nos primeiros meses, a orientação era para a gente ficar dentro de casa, tentando manter um certo isolamento, até a gente poder entender um pouquinho mais a doença, saber como diagnosticar, como tratar. E as pessoas ficaram, de certa forma, amedrontadas, sim, e por isso retardaram um pouquinho a volta às atividades preventivas. Mas, felizmente, a gente tem percebido que as coisas têm melhorado, a gente já conhece um pouco mais aí sobre o coronavírus e as pessoas estão se sentindo seguras. Nós estamos recebendo os pacientes de modo seguro nos consultórios, nos ambulatórios, especialmente nos hospitais. Então, felizmente, acho que as pessoas estão voltando a se cuidar, mas eu tenho que reconhecer, a pandemia atrapalhou um pouquinho. Atrapalhou, sim, não só com relação ao câncer de próstata, né, mas um aumento exponencial da incidência de muitas outras doenças também, por causa dessa falta de prevenção, né? Mas o tratamento não pode parar de jeito nenhum, né? Com pandemia ou sem pandemia, quem está se tratando, quem já está em pleno tratamento, não pode parar mesmo. Vamos falar, antes de mais nada, das causas do câncer de próstata? Sim. Então, o câncer de próstata é uma doença que a gente não compreende muito bem o que está certamente envolvido na sua formação. A gente sabe que é um distúrbio de ordem hereditária, então existe ali algum tipo de iniciação de um problema genético e a gente reconhece hoje os fatores de risco. Então, a gente sabe que a obesidade, o tabagismo, pacientes de raça negra parecem ter uma incidência um pouco maior da doença. Então, esses são os grupos que a gente fica um pouquinho mais atento. Então, a grosso modo, a causa específica a gente ainda não conhece, mas certamente tem um probleminha genético hereditário envolvido e algumas situações de risco, como essas que eu mencionei: obesidade, o hábito de fumar os cigarros e principalmente a raça negra também, onde a doença é um pouquinho mais incidente. Mas as causas, elas são exclusivamente físicas ou a gente tem alguma questão psicossomática envolvida também? É difícil de avaliar nessas questões porque são vários os fatores do ponto de vista psicossomático que afetam a gente todo santo dia. Então é difícil da gente poder isolar corpo, né? Esses fatores e dizer, olha, esse fator tem a ver. Particularmente eu acredito bastante que mente e corpo são muito linkadas, são muito relacionadas. Então é difícil da gente ter certeza plena e absoluta, mas sim, por que não imaginar que do ponto de vista emocional a gente pode ter de repente ali algum fator promotor ou iniciador começando na psique ou na parte emocional. Por que não? Importante a gente prestar atenção na qualidade de vida, cientificamente a gente ainda não consegue apontar firmemente. Exatamente. Tem um número bem preocupante aqui, dizendo que a doença mata um homem a cada 38 minutos no Brasil. O que é um absoluto desperdício ser uma doença que dá uma chance de cura enorme quando descoberta no começo, né? O percentual de cura é gigantesco, quase 90%, não é isso? Como você falou, o Instituto do Câncer prevê para os próximos 3 anos quase 65 mil diagnósticos de câncer de próstata aqui no Brasil, que é um número absurdamente alto. E como você mencionou, é uma pena porque a gente consegue ou conseguiria fazer o diagnóstico precoce em boa parte dos casos e de uma maneira simples, né? Colhendo o exame de sangue, fazendo o exame da próstata. E como você mencionou, quando a gente identifica a doença no comecinho, as taxas de cura beiram os 90%, que é um número em falando de câncer, é um número absurdamente extraordinário, maravilhoso. Mas quando a gente encontra a doença no comecinho. Então, acho que é muito importante aproveitar até esse momento que a gente está passando e estimular as pessoas a procurarem ações de modo preventivo, de diagnóstico precoce, procurar pelo seu médico rotineiramente, como vocês mulheres já fazem há muito tempo. Culturalmente, as mulheres são diferentes dos homens, né? Nesse quesito, desde muito cedo, a mulher já se prepara para, em algum momento, ter o ginecologista como médico que vai cuidar da sua saúde. E acho que bate-papos como esse e movimentos como esse que a gente vê aqui em novembro, acho que ajudam a conscientizar os homens sobre essa importância também aqui para o lado masculino. Mas a gente está percebendo que os homens estão deixando um pouco o preconceito de lado. Ainda existe, infelizmente, né, com relação aos exames
exames preventivos, mas isso está caindo por terra também, e eu acredito percebe. que os homens vão evoluir a ponto de entender isso como uma necessidade básica. Hoje a gente tem mais informação, a gente conversa mais sobre o assunto, a gente sente-se mais à vontade para conversar abertamente dentro de casa, no trabalho. Procurar informação hoje é fácil, disseminar informação, a boa informação é fácil. Então, os médicos estão mais preparados, a gente conhece mais sobre a doença, então acho que tudo ajuda nesse sentido. Mas, acima de tudo, o paciente precisa sentir-se animado, estimulado a procurar por ações preventivas, porque o câncer de próstata, no começo, não provoca sintoma absolutamente algum. Então, se a gente for esperar pelos sintomas para procurar por ajuda, pode ser tarde. Vamos falar sobre os exames, então. Quais são os exames que detectam o câncer de próstata? Legal. O câncer de próstata é fácil, é simples de ser detectado. Tudo começa naturalmente com uma anamnese, né, um bate-papo no consultório. É muito importante a gente focar no histórico do paciente em relação ao câncer de próstata. A gente sabe que quando um homem tem um familiar diretamente relacionado, seja o pai ou o irmão, por exemplo, sofrendo da doença, a chance dele aumenta em 3 vezes em relação à população em geral e pode aumentar em 6 vezes se ele tiver 2 familiares que tenham sofrido ou estejam sofrendo da doença. Então, entender e olhar com um pouco mais de atenção aquele paciente com história da doença é muito importante. Além disso, fazer o exame da próstata, que é um exame rápido, um exame simples que a gente faz no consultório, e a seguir a coleta de um exame de sangue, que é o PSA. Então, exame de toque e PSA. Levantou-se a suspeita, o passo seguinte é fazer uma biópsia de próstata, que aí sim vai confirmar esse diagnóstico. E confirmando, os tratamentos hoje estão, graças a Deus, cada vez menos invasivos, né? Exatamente, especialmente, como a gente comentou, se a doença for identificada no comecinho. Nós temos técnicas diversas de cirurgia para poder fazer a remoção da próstata, contamos com radioterapia com resultados cada vez mais animadores, bloqueios com hormônios ou com medicações orais para aqueles casos onde, infelizmente, o diagnóstico é feito de maneira um pouco mais tardia. Então, felizmente, a tecnologia, a ciência tem andado muito rápido nesse campo e a gente tem conseguido ajudar bastante aí os nossos pacientes. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Realmente um alerta muito importante que a gente faz a todos os homens e também às mulheres que têm um homem próximo, seja um filho, seja um marido, seja um pai, que precisa se cuidar, que precisa atentar para a própria saúde. Puxa a orelha dele e mande no médico sim, tá bom? Vou deixar inclusive o contato aqui do Mário Henrique Elias de Matos, que é urologista do Hospital do Coração e professor de urologia da Faculdade de Medicina do ABC. Você faz contato através do site clinicamatos.com.br, Matos com 2 T's, tá bom? clinicamatos.com.br. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Rê. Prazerzão estar aqui. Viu? Beijão. Obrigada.